Carta de Paulo a Filemão. É uma carta de capítulo único, ela tem apenas 25 versículos, e eu decidi que irei expô-la em 2 momentos. Então hoje nós ficaremos apenas na introdução da carta, e na semana que vem nós iremos ao propósito central dela. Filemão. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7. Peço que você acompanhe atentamente a leitura da boa palavra de Deus para a nossa vida. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Que o Senhor Jesus nos abençoe para entendermos a boa palavra dele nesta noite. Amém. Guerra de palavras. Esse é o título de um livro escrito por um autor que vocês já me ouviram citá-lo aqui várias vezes, chamado Paul Tripp. Paul Tripp é um autor americano e ele escreve muito acerca de relacionamentos. E nesse livro Guerra de Palavras, ele fala sobre comunicação. A nossa comunicação. E ele apresenta, ele prova como que a nossa comunicação foi danificada por causa do pecado que entrou na nossa história e bagunçou geral. Ele estragou muitas coisas. Nesse livro ele começa mostrando que a comunicação é tão importante, a comunicação verbal é tão importante, porque Deus poderia se comunicar conosco de várias maneiras, mas Ele escolheu comunicar-se conosco por meio de palavras. E você, quando olha em Gênesis, antes do capítulo 3, antes do episódio da queda, pode perceber como que a comunicação fluía bem. E dá para imaginar como que a comunicação fluía bem entre Deus e o homem, e a sua esposa, e o casal para com Deus também, e entre si, a humanidade representada, se comunicava muito bem, não haviam conflitos por meio de palavras. Infelizmente, isso não demorou muito tempo. Com a entrada do pecado, muitos desajustes vieram a fazer parte da nossa história, tornando os relacionamentos muito mais difíceis. E eu acredito que você vai concordar comigo, que um dos fatores que tornam os nossos relacionamentos mais difíceis, muitas vezes, é a nossa falta de habilidade em nos comunicarmos uns com os outros. Não é verdade? Fala para mim se você nunca enfrentou algum desajuste com seu cônjuge, porque falou de uma maneira que não devia, não usou palavras bem temperadas, e essas palavras ditas fora de tempo, fora de hora, ou que talvez nem precisavam ser ditas, trouxeram algum desarranjo para a nossa história. Ou você nunca enfrentou problemas também com palavras nos seus relacionamentos interpessoais. Você fala com um amigo de um jeito que não deveria falar. Você pronuncia o que não poderia ter pronunciado. Ou você nunca perdeu talvez até uma oportunidade de emprego
porque falou que não deveria. Pensando nisso, aquele ditado popular se torna uma verdade seríssima na nossa vida. E ele diz que quem fala demais, dá bom dia a um animal, né? Quem fala demais, na verdade, o autor de Provérbios, o sábio, nos fala muito sobre a nossa habilidade, a luta que nós precisamos ter para dominarmos bem os nossos lábios. Ele chega a dizer que até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Ele diz que no muito falar não faltam transgressões, mas o que modera os lábios é sábio. A palavra de Deus, ela aponta para nós um guia, que deixa claro, deixa evidente, deixa cristalina essa verdade de que há um problema seríssimo na nossa comunicação hoje, e que ele precisa ser urgentemente tratado, precisa ser restaurado. A nossa comunicação precisa, de fato, de uma intervenção que venha de fora, de nós, que venha ao nosso auxílio, que venha nos ajudar, para que essas nossas palavras sirvam, não como instrumento de destruição, mas sirvam como remédio, como bálsamo, como óleo que cura. Que as nossas palavras sirvam para erguer, para edificar, e jamais para destruir. A boa notícia para nós é que Jesus Cristo veio. Ele veio para nos ajudar nessa fraqueza. Ele veio para nos ajudar nessa limitação. Ele veio para nos ajudar para que a nossa comunicação seja restaurada, a fim de que ela se desenvolva com o propósito de abençoar e nunca de amaldiçoar. O cristianismo, no seu centro, ele traz para nós a ideia de que ele só pode ser desenvolvido por meio de relacionamentos. E é impossível nós nos relacionarmos uns com os outros sem nos comunicarmos verbalmente. Essa comunicação verbal é tão importante que até mesmo as pessoas que são deficientes no sentido da sua fala, as pessoas que não podem falar, criaram uma linguagem por meio de sinais para que a comunicação continue sendo desenvolvida. Ela não pode parar. A boa notícia é que, apesar dela ter sido danificada por causa do pecado, Jesus Cristo veio para restaurá-la. É possível você falar de uma maneira que agrade a Deus. É possível você se comunicar de uma maneira que leve restauração para as pessoas. É possível você ter palavras doces. É possível que as suas palavras ajudem as pessoas a terem a vida restaurada e não destruída. É possível que você seja instrumento de bênção e não de destruição. E essa carta que nós nos propomos a estudar nesse domingo e no próximo, começa falando para nós sobre esse tema tão importante. Ela deixa claro que o quanto que a comunicação muito bem desenvolvida traz grandes benefícios para a nossa vida, para a nossa história. Essa carta começa denunciando quem é o seu remetente, quem a escreveu de próprio punho, como ele mesmo retrata no final dela. Paulo é o autor dessa carta. Não há dúvidas nenhuma de que ele a tenha escrito com as suas próprias mãos. Ele não ditou para ninguém, foi ele mesmo quem a escreveu e endereçou para uma pessoa que é, na verdade, o seu filho na fé, alguém a quem ele evangelizou e com quem ele desenvolveu um relacionamento de irmão.
é alguém que o acompanhou, alguém que ele conhece muito bem. O Paulo deixa isso aqui evidente. Ele é, de fato, o autor dessa carta. E ele começa se apresentando de uma maneira muito humilde. Olha para você ver, no primeiro versículo, quem ele diz que é, a condição em que ele diz estar. Ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ora, mas ele estava preso em Roma. Ele estava debaixo da lei de César. Ele estava debaixo da autoridade do Estado. Por que ele diz que é um prisioneiro de Cristo Jesus? É justamente porque ele entende que não existe nada nesse mundo que foge à autoridade, ao governo do nosso Senhor. Apesar dele ter sido preso pelo Estado, ele entende que a vida dele está debaixo do governo de Deus. Então ele é um preso de Jesus Cristo. Ele está preso enquanto o Senhor quer. E de acordo com o propósito do Senhor. Essa é uma maneira humilde de alguém dizer ou falar sobre si, sobre a condição em que se encontra. Eu sou um prisioneiro, mas sou um prisioneiro de Jesus Cristo. E ele envia essa carta de uma maneira pessoal para o Filemão e para a família dele. Veja o tom de pessoalidade que tem aqui na carta. Ele fala, eu envio para você, o meu amado Filemão, que também é o nosso colaborador, e ele cita aquilo que a maioria dos estudiosos estão certos de que se trata da esposa de Filemão e também do seu filho. Ele cita a Áfia e também o Arquipo, bons nomes aí para quem ainda não tem filho, quando vierem aí os seus filhos, nomes excelentes para você colocar neles, né? A pessoalidade da carta está aqui. Ele diz, imagine você recebendo uma carta, né? E hoje não é mais assim, mas recebe um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, alguém, e aí cita o seu nome, como que está a tua esposa, os teus filhos, trata pelo nome a cada um. Você vai entender que quem fala dessa maneira é quem tem uma proximidade com a tua própria família, quem te conhece de perto. E é assim que Paulo se apresenta nessa carta, demonstrando o grau de intimidade, de pessoalidade, de sentimento que está envolvido aqui. E ele se dirige a essa família, porque ele tem um propósito. O propósito eu denuncio aqui hoje, mas nós iremos estudá-lo apenas na semana que vem. O que Paulo quer aqui é fazer um pedido para o Filemão. Ele quer pedir para que o Filemão receba uma outra pessoa agora chamada Onésimo, que ele evangelizou, esse Onésimo converteu-se, e esse Onésimo era o escravo lá do Filemão, que roubou o Filemão e fugiu para Roma. E lá, Deus fez com que ele caísse na mesma prisão em que Paulo estava. E agora convertido, o Paulo escreve para o Filemão, para que ele aceite o Onésimo de volta, mas não como escravo, e sim como irmão na fé. Agora, antes de pedir, vejam como que Paulo se dirige ao Filemão. Antes de fazer um pedido, ele usou muito bem a comunicação para fundamentar o terreno, para fundamentar o pedido. E desde já, eu quero dizer para você que o que Paulo está fazendo aqui é diferente de bajulação. A bajulação é quando você vai se aproximando de uma pessoa e você não acredita naquilo que você está dizendo e você fala assim, como que você é um servo de Deus, como que você é inteligente, como que você é isso e aquilo, e você vai falando coisas boas, bonitas acerca dessa pessoa, e nem é aquilo que você crê, você fala porque tem uma certa intenção de conquistar algo por meio dessa pessoa. Isso é bajulação, isso é enganação.
E não é isso que Paulo está fazendo aqui. O que ele está fazendo é diferente. O que ele está fazendo aqui é usar a comunicação de uma maneira que abençoa. Palavras que restauram relacionamentos. Esse é o tema que eu quero desenvolver nessa noite. Palavras que restauram relacionamentos. E Paulo faz isso por meio de elogios. Eu quero mostrar isso para vocês de uma maneira bem objetiva. Como que elogiar, falar bem, pode trazer grandes benefícios para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para tudo aquilo que nos cerca, pode mudar contextos e restaurar vidas. Antes de apontar como que isso aparece aqui no texto, fica pensando aí, qual foi a última vez que você arrancou o sorriso de alguém por meio de um elogio? Qual foi a última vez que você conseguiu alegrar alguém por meio de um elogio verdadeiro, viu? Não é um elogio interesseiro, não, um elogio que sai do coração. Qual foi a última vez que você conseguiu fazer isso com alguém que você ama muito? Vejam como que isso se torna evidente e importante para nós nessa carta. Como que Paulo vai restaurar uma situação porque ele aprendeu a usar bem as palavras, de uma maneira que abençoa. Primeiramente, o que nós vemos aqui é ele fazer um elogio sincero ao Filemão. Ele se dirige ao Filemão e elogia-o pessoalmente, porque ele conhece algumas características que estão apresentadas aqui, fazendo parte da vida do Filemão. Olhem só no versículo 2, nós vemos ele se dirigindo e reconhecendo que o Filemão realmente tem uma boa família. Ele lidera bem a sua família. Ele se lembra do Filemão, lembra-se da sua esposa, lembra-se do seu filho. Ele entende que este aqui é um bom líder. Ele começa fundamentando o terreno para mostrar que esse é um homem que de fato anda na presença do Senhor. Este é um homem piedoso. Este é um homem que realmente anda com o Senhor. Não obstante a isso, o que levou Filemão a experimentar isso, o Paulo também diz, ainda no versículo 2, ele reconhecendo que eles estavam vivendo debaixo da graça e da paz do Senhor, no verso 3, aliás. Quando ele diz graça e paz, graça é a causa da nossa salvação, e a paz é o resultado dela. Quando você fala graça e paz, você está reconhecendo que esse irmão foi alcançado pela graça de Deus, e porque foi alcançado pela graça de Deus, ele pode desfrutar de paz com Deus. Agora olha o que ele faz de bem bonito, dirigindo-se ainda ao Filemão, no versículo de número 5. Ele elogia o relacionamento que o Filemão tem com Deus e com seus irmãos. Essa é uma coisa muito séria da gente falar, principalmente se você não conhece muito bem o indivíduo. Quando Paulo diz, olha, eu estou ciente, eu fico me lembrando de você e eu sou grato diante de Deus, por quem você é diante do Senhor, a fé que você tem diante de Deus, de Jesus Cristo, e também do amor que você tem para com todos os santos, referindo-se aos irmãos na fé. Vejam que alguém que está dizendo ao Filemão, é inspirador a maneira como você tem a vida diante de Deus. Eu fico feliz, eu oro por você com alegria. Quando eu me lembro de você, eu tenho até mais vontade de andar com Deus, de servir ao Senhor, porque você tem uma fé verdadeira. E a sua fé diante de Jesus
ela se manifesta através do seu bom relacionamento com os santos. Então aqui está um caminho para nós entendermos bem a dinâmica, como funcionam os nossos relacionamentos. Talvez nós não nos damos muito bem com as pessoas, porque antes de tudo o nosso relacionamento com Deus pode estar danificado. Se você não anda bem com Deus, se a sua vida com o Senhor não anda bem, isso se reflete nos teus relacionamentos interpessoais. Você vai ser uma pessoa agressiva, impaciente, murmuradora, bravo o tempo todo. Vai ser, já assistiram aquele desenho lá, Divertidamente? Divertidamente, não tem aquele bichinho lá que às vezes ele fica bravo e o fogo sai da cabeça dele assim, ó, né? Às vezes, quando o nosso relacionamento com Deus não vai bem, parece que a nossa cabeça anda daquele jeito, como se fosse um maçarico, pegando fogo o tempo todo. A gente solta fogo o tempo todo, e muitas vezes com as palavras, nós destruímos os outros, porque nós não temos a palavra de Deus no coração, para trazer paz à nossa vida. E aí os nossos relacionamentos são destruídos. Vejam que Paulo está dizendo: Filemão, você tem um bom relacionamento com Deus. E por causa disso, teu relacionamento com os santos é bom. O teu relacionamento com os irmãos é bom. Irmãos, como isso é importante. Como é importante a gente reconhecer isso dos outros. E como é triste nós não aproveitarmos as oportunidades na vida para elogiarmos alguém e reconhecermos essas virtudes na vida de alguém, e esperamos as pessoas morrerem para a gente enviar uma coroa de flores. Como é triste você chegar à conclusão: fulano morreu, eu queria tanto ter falado o que eu sinto por ela, o que eu penso dela, e não tive a oportunidade, ou não aproveitei a oportunidade de falar. Dê flores enquanto você está vivendo. Use as tuas palavras para abençoar, enquanto a pessoa pode te escutar. Porque depois que ela morrer em um caixão, não vai adiantar nada você ficar lá ao lado dele, falando como fulano era isso, era aquilo. Isso é comum nos velórios, não é? Não tem gente ruim dentro do caixão. Todo mundo se torna o bonzinho na história. Só as virtudes são destacadas. Que pena que essa pessoa talvez não escutou nem 10% daquilo em vida, porque ainda que ela tivesse muitos defeitos, eles poderiam ter sido revertidos, se ela tivesse escutado acerca das suas virtudes, e se amparado nelas, se fortalecido por meio delas, para melhorar a vida, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. As tuas palavras podem ser instrumento de restauração. Quando os teus elogios são sinceros, eles podem abençoar e restaurar. Agora, não obstante a isso, nós encontramos ainda o apóstolo Paulo elogiando não apenas esse comportamento do Filemão, essa vida dele, mas também as obras do Filemão. O Paulo diz aqui para nós no versículo 6 que o Filemão tinha uma fé operante. E isso se desenvolvia por meio do amor. E como nós precisamos, meus irmãos, de uma fé que se expresse não apenas por meio de palavras, mas que também se expresse por meio das nossas ações nesse mundo. Cantar ao Senhor, louvá-lo, bendizê-lo, falar que nós o amamos, falar que nós temos prazer na vida com Ele, tudo isso é muito fácil. O difícil, o grande desafio, é nós transformarmos a nossa teoria em obras.
E nós temos uma boa direção na palavra de Deus. O evangelista Mateus narrou o seguinte, ou registrou da boca de Jesus Cristo: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Jesus Cristo diz que quem faz isso a qualquer pessoa nesse mundo está fazendo por ele. Na sequência desse texto, as pessoas ficam perdidas, né? E talvez olhando para si, mas eu nunca fui em uma prisão, eu nunca estive visitando ninguém, eu não me lembro de ter ido visitar o Senhor nesses lugares, não, Senhor. Nunca, o Senhor está enganado, não fui eu quem fui te ver nessa situação, não. E aí Jesus responde: quando vocês fazem isso a qualquer outra pessoa, nós entendemos a nossa missão social nesse mundo, mas poucos de nós se empenham em fazer algo que seja bom para o seu próximo. Poucos estendem a mão para o seu próximo. A nossa fé precisa ser transformada em obras. Filemão era um homem generoso nesse sentido, e ele não olhava apenas para si, ele tinha o coração aberto para outras pessoas também. Ele tinha o seu coração tão aberto que as portas da sua casa também estavam abertas. Não é isso que nós aprendemos aqui? Olha aí para o versículo 2, ele saúda a igreja que está reunida onde? Na casa dele. A igreja era na própria casa do Filemão. Templos, meus irmãos, só vieram a existir a partir do 4º século da era cristã. Antes do 4º século, a igreja se reunia nas casas. E apenas irmãos generosos, com um coração generoso, que tinham o propósito de transformar a sua fé em obras, é que abriam as portas da sua casa e diziam: aqui pode ser um local onde a palavra de Deus vai ser pregada. Eu quero que a minha casa seja um local onde as pessoas se reúnam para que a palavra de Deus encha corações de esperança, para que vidas sejam alcançadas. Um coração alcançado, um coração aberto para o Senhor, é generoso no sentido de abrir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos também, para que sirva ao nosso próximo. E isso Paulo está elogiando na vida do Filemão. E por último, Paulo elogia esse amor que o Filemão tem, que reanima e restaura. É assim que o versículo 7 nos diz. Pois, irmão, leiam mais uma vez esse versículo, por gentileza. No meu 3, vocês leiam em uma só voz. Versículo de número 7. 3. Calma aí. Vamos fazer mais bonito, né? Ler bem forte, bem bonito, pausadamente, respeitando aí toda a nossa pontuação, as leis da nossa gramática aí. No meu 3, uma leitura bem forte e bonita. 3. Que coisa bonita de alguém ouvir. Como eu já disse a vocês, Paulo está preparando o terreno para um pedido que ele vai fazer. Mas antes de fazer esse pedido, o Paulo gasta um bom tempo destacando aspectos positivos
na vida desse irmão para quem ele vai fazer o pedido. Ele usa muito bem as suas palavras. Ele fala do relacionamento que esse homem tem com Deus. Ele fala sobre a família desse homem. Ele fala sobre o relacionamento que esse irmão tem com os outros crentes. E ele finaliza essa parte introdutória, reconhecendo que esse irmão de fato era um bálsamo na vida dos outros. Que ele era um instrumento de restauração para a vida dos outros. Que ele era alguém que levava alegria, levava ânimo. É aquele tipo de pessoa que encontra com um desanimado e ele tem o poder da parte do Senhor para restaurar e para reanimar o outro. É aquele que coloca para cima, é aquele que leva óleo para a ferida. É aquele que está disposto a caminhar junto, a andar a segunda milha. É aquele que está disposto a colocar o seu amor em prática e em evidência. O Paulo está reconhecendo isso na vida do Filemão. E a pergunta que nós precisamos refletir acerca da nossa própria vida é se alguém pode falar isso de mim, de você também. Será que alguém pode falar que você tem palavras que abençoam? Lá no seu trabalho, alguém olha para você e diz, oh, como é bom, eu fico esperando, o final de semana é tão ruim, porque eu fico longe do meu amigo, olha, e eu fico louco para que a segunda-feira chegue, para encontrar-me com você, porque as tuas palavras me reanimam, as tuas palavras trazem alegria para a minha vida. Lá na sua casa, o pessoal fica com vontade de você chegar logo, porque você abençoa por meio de falar. Como que é a sua vida por aí? Como que você tem sido visto? Qual é o testemunho que é dado acerca de você? Eu comecei falando a má notícia, que a nossa comunicação foi realmente danificada pelo pecado. Mas nesta noite, a esperança é apresentada para todos nós. Jesus Cristo é a nossa esperança. Se nós nos enchermos da palavra viva, que é Ele, nós certamente teremos palavras que irão abençoar os outros, que irão levar vida e não morte, que irão levar ânimo e não tristeza, que vão restaurar e não destruir. Os nossos relacionamentos precisam de palavras que restauram e não de palavras que destroem. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Ele nos ajude para que os nossos relacionamentos sejam desenvolvidos nessa direção, que as suas palavras sejam também doces, que as suas palavras sejam temperadas, que as suas palavras sejam abençoadoras, e que por meio da sua vida, outros conheçam a restauração que vem do Senhor. Que Ele nos ajude em nome de Jesus. Amém.